botão Acontece. O botão fica na minha frente e eu esqueço de gravar. É um troço impressionante. Eu, durante minhas aulas dos cursos que eu mantenho online, de vez em quando eu percebo que esqueci de botar para gravar. Mas sempre um aluno tem a gravação inteira, aí eu peço que me mande e aí o problema se resolve. Para sorte nossa, né? Existem alunos... Ainda bem, né? Ainda bem. Preparados para ajudar. Olha, professor, eu devo lhe dizer que eu fiquei impressionado com o sucesso da sua estreia na semana passada, porque a turma gostou muito da sua participação e adorou a existência desse novo quadro aqui no programa. Eu recebi diversos comentários e até perguntas já de pessoas querendo saber exatamente como funciona. E olha que interessante, hoje eu recebi um dizendo o seguinte: é tão bom e importante a gente ter alguém humano falando e explicando, porque por mais que a gente, por exemplo, procure saber determinadas coisas nas inteligências artificiais, elas não conseguem nos dar nuances de detalhes e de exemplos que a gente só com um ser humano consegue obter. Olha que bacana. Então, a gente continua, graças a Deus, sendo necessário, né? Eu costumo dizer que por enquanto ainda, esses aplicativos de inteligência artificial ainda são muito fraquinhos. Você vê, até no próprio Word, que tem mais de 20 anos aí sendo usado, nós percebemos lá que algumas correções que ele faz, que ele orienta, até no corretor do próprio computador, né? Aquilo está errado. Quer dizer, acontece isso. Imagina esses sites de inteligência artificial. Dizem que eles leem tudo. Se eles leem tudo, acho que eles nunca vão ficar perfeitos, porque o que tem de besteira nas redes sociais... Exatamente esse é o problema. Como eles leem tudo, eles leem de tudo que é produzido, né? Então, lógico. Se você tiver algum equívoco no meio da história e esse equívoco for multiplicado com um volume maior do que o que é certo, ele apresentará o equívoco como certo. Então, sem dúvida. É inevitável. Eu canso de corrigir minha assistente de inteligência artificial aqui. Eu tenho que fazer, e tal coisa. Esqueci, você tem razão, tal coisa. É verdade. Canso de fazer isso. Mas você gostou dos comentários? Como é que você... Gostei. Eu fiz o seguinte, eu relacionei todas as perguntas que foram mandadas, separei os elogios, né? Não só ao programa, mas também à minha presença. Enfim, eu fiz um destaquezinho, separando em vários tipos. E relacionei 8 para comentar hoje. Eu as chamei de perguntas com respostas mais ou menos imediatas. Quer dizer, acredito que no tempo que nós vamos ter hoje, será possível comentar essas 8. Então, se você me permite, vamos lá. A primeira foi encaminhada, na verdade, por um rapaz chamado Rodrigo, de Porto Alegre, e pela Paula, de Salvador. A pergunta é semelhante. Então, eu juntei as duas num item só. Quando um pronome pode começar uma frase sem que isso seja considerado inadequado? Olha só. E aí a pergunta do Rodrigo. Qual a forma correta? Me avisa ou avisa-me? Bem, no Brasil, se é fala, pode usar à vontade, embora nós só falemos a primeira, me avisa. Ninguém no Brasil sai dizendo avisa-me se puder. Tá? Agora, se for na língua escrita, normalmente se condena o pronome átono, esse me aí, ou qualquer outro, também átono, ter, ou, lhe, no início da frase. Então, aí seria mais conveniente usar avisa-me. A segunda é do Carlos, de Florianópolis. Qual a forma correta? Haviam muitas pessoas ou havia muitas pessoas? Tive a oportunidade de falar rapidamente nisso no nosso primeiro encontro, semana passada. Verdade. O verbo haver, quando ele tem o sentido de existir, ele sempre deve vir no singular. Quer dizer, a forma correta seria: havia muitas pessoas, houve muitos problemas, haverá novas situações.
A terceira é do Jocelino, de Curitiba. E ele pergunta se o certo é dizer o problema é eu ou o problema sou eu. Repare, eu tenho um verbo de ligação, com um sujeito e um predicativo. Quem predomina na hora da concordância é o pronome pessoal. Então, o certo é dizer o problema sou eu, mesmo o eu vindo depois do verbo. Quando o eu vem na frente, aí não há dúvida, né? Eu sou o problema. A quarta é do Gustavo, de Recife. E ele pergunta uma coisa interessante. Em que casos o sujeito pode vir depois do verbo sem que isso seja considerado um erro de construção? Veja bem, a princípio, você pode colocar o verbo depois do sujeito, mas não é comum no português, a não ser com alguns verbos. Quer dizer, existem verbos que aparecem antes do sujeito, quer dizer, o sujeito vem depois dele, e isso não nos causa nenhum sentido diferente, nenhuma falta de comunicação. Veja, por exemplo, esses dois. Chegou a hora. Ninguém diz a hora chegou. Poderia, mas ninguém diz. Apareceu a Margarida. Olha só, ninguém fala Margarida apareceu. Quer dizer, então existem verbos, o que o normal é pôr o sujeito depois. Aqueles, por exemplo, da linha do acontecer, do ocorrer, né? Nós sempre dizemos o sujeito depois. Aconteceu uma reviravolta, ocorreu um problema. A quinta perguntinha é da Mariana. Só antes de você começar a quinta pergunta, por favor, deixa eu lhe fazer uma pergunta, porque sobre essa questão do lugar do verbo, né, do sujeito, algum tempo atrás eu assisti a um post, né, que explicava a motivação do comportamento de diálogo do alemão, do alemão como pessoa, né, nascido na Alemanha. Aí eu fiquei impressionado, porque ele disse o seguinte: sabe por que nós, na Alemanha, não somos como vocês no Brasil, ele está aqui há muitos anos, que conseguem conversar, um atrapalhando o outro, conversar, essa questão de bate-papo acalorado, você está conversando, o cara já sabe o que tu vai falar, aí o cara já se interpõe e já começa a debater e conversa, e a conversação está colorada assim, e a nossa conversa parece uma conversa de gente em velório. Aí eu falei, não, eu fiquei observando, né, o post, e o rapaz disse assim, não sei, o interlocutor dele disse, porque o verbo só vem no final da frase. Então, para a gente entender do que é que você está falando, a gente tem que esperar você acabar de falar. Olha que coisa interessante. Isso é curioso, Jansen, mas isso é uma herança da estrutura do latim. O alemão é uma língua ainda com desinências, ou seja, as funções sintáticas, elas são marcadas não pela posição da palavra dentro da frase, e sim pela terminação de cada vocábulo. O latim também é. Então, na verdade, quando eles colocam o verbo, quase sempre colocam no final da frase. O latim sempre foi assim. Então, isso faz com que realmente haja uma diferença na dinâmica da conversa. É terrível, né? Desculpa ter se interrompido. Pode continuar à vontade. Tá, vamos lá. Essa curiosidade. A quinta perguntinha da Mariana, de Brasília, ela é a seguinte: eu prefiro estudar do que sair ou eu prefiro estudar a sair? Repare que é um vício que nós temos na língua portuguesa. Como nós não conhecemos bem os verbos, nós que eu digo o falante habitual, né? Então ele diz assim, eu prefiro como eu concordo, como eu construo o verbo gostar. Eu gosto mais disso do que daquilo. Então nós acabamos fazendo a construção semelhante. Eu prefiro mais isso do que aquilo. Pois então, não é correto, não. A norma diz que nós temos que começar partindo da regência verbal. E o verbo gostar, ele é transitivo indireto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Mas o verbo preferir, ele é direto e indireto. Ele é quem prefere uma coisa a outra. Quer dizer, eu já tenho os dois objetos. Então eu digo, eu prefiro estudar
a sair. Eu prefiro ir ao cinema a jogar futebol. Repararam? Ou seja, eu tenho os dois objetos na frase. Então eu não preciso de mais, eu não preciso de muito, eu não preciso de quê, eu não preciso de do quê. Ou seja, qualquer uso diferente de eu prefiro algo a algo está errado. Vamos a mais uma. A Renata, de Natal, ela pergunta qual é a concordância correta. 30% dos alunos aprovou ou 30% dos alunos aprovaram? É uma pergunta muito interessante, porque até a década de 90, se nós olhássemos as gramáticas, as melhores gramáticas, por exemplo, a gramática do professor Ivanildo Bechara, a gramática do professor Segala, a gramática do Celso Cunha, a gramática do Manuel Pinto Ribeiro, enfim, nós encontrávamos algumas pequenas divergências ou algumas observações nesse tipo de construção que começa com percentual. Repare que é curioso, né? Se eu digo 1% dos alunos, como é que eu vou botar o verbo? Saiu ou saíram? Se eu digo 10% dos alunos, saiu ou saíram? Mas eu também posso mudar e dizer assim, 1% da sociedade, ou 30% da sociedade. Quer dizer, eu posso ter um numeral na frente, que seja um ou diferente, mas o termo preposicionado que vem em seguida, é um adjunto de nominal, ele pode ser singular ou plural. Então ficava uma discussão e uma divergência entre os próprios gramáticos. Mais ou menos no final do século passado, né? Parece muito tempo, mas não é 1999, saiu uma gramática do professor Bechara e ele faz uma explicação muito detalhada sobre isso. E ele recomenda, e a partir daí muita gente seguiu, muitos professores seguiram, autores seguiram, que a concordância não seja feita com aquele número que aparece lá no início e que é o núcleo do sujeito. Ele recomenda que a concordância seja feita com esse termo que é regido pela preposição de. Veja só, 30%, não importa, dos alunos, está vendo, alunos do plural, aprovaram. Essa seria a construção recomendada. Agora, se em vez de o termo preposicionado for plural, se ele for singular, repare, 30% da sociedade, singular, aprovou. Então, respondendo a Renata, faça concordância com esse substantivo, que vem depois do de, e não com o número que vem na frente. Respondendo mais uma vez à sua pergunta, 30% dos alunos aprovaram. E, finalmente, a Luciana, de São Paulo. Essa é uma clássica, bem clássica. Fazem 10 anos de sua saída ou faz 10 anos de sua saída? O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo decorrido, é o caso, né? Faz 10 anos ou fazem 10 anos de sua saída, de sua chegada, de seu nascimento, ele sempre tem de permanecer no singular, como o verbo haver. Faz 10 anos de sua saída, como é também há 10 anos de sua saída. Isso me lembra até uma história curiosa que eu repetia muito nas minhas salas de aula, no corredor, principalmente. De vez em quando aparecia um aluno e dizia assim, e professor, fazem 2 semanas que eu não venho à sua aula e eu estou meio enrolado. Aí eu dizia de volta para ele, dá para ver que você está enrolado. Porque não já começou confessando. O certo é faz 2 semanas. Já começou confessando que está com problema. É verdade. Pois é, então, portanto, o pessoal que fez aí as perguntas do professor Zanin Roberto, está aí as respostas maravilhosamente explicadas. Não é possível que depois de explicação tão perfeita a gente ainda consiga se equivocar nessas questões, né, professor? Mas isso é muito importante e como tem detalhe, né? Isso é muito em função da riqueza da nossa língua? Sem dúvida. Eu acho que no outro dia eu respondi a uma pessoa sobre isso, né? Por que o português é tão enrolado? Eu dizia assim, não, o português é enrolado. O português, ele é mal aprendido. E começou sendo mal aprendido na marra. Ou seja,
Pessoas que queriam, de todas as maneiras, mostrar que estavam conseguindo falar o português. Aliás, é um problema que existe até hoje, quando nós temos uma pessoa cujo raciocínio, cuja inteligência seja talvez até acima do normal, mas que não tenha um bom domínio da linguagem, essa pessoa opta por tentar falar, nós dizemos, falar um pouco mais difícil, falar de maneira mais nobre, e aí os problemas acontecem. Aí mesmo que a pessoa erra mais, porque ela não tem o domínio da língua, ela imagina que tem, ela pensa que tem, e ela, às vezes, faz com que o raciocínio real dela seja muito bom, mas o raciocínio linguístico fica a desejar. E pronto, está cometido o erro na hora de falar. Nós, muitas vezes, achamos que a culpa é da gramática, mas não é. A culpa é de um ensino ruim, um ensino problemático. E o pior é que o brasileiro tem uma característica, né? Nós dizemos que todo brasileiro acha que é técnico de futebol e entende mais do que os técnicos de verdade que estão lá nos clubes, né? O treinador fez isso, que besteira, devia ter feito aquilo. Como nós falamos isso? Com que cara de pau nós falamos isso? E veja, acontece o mesmo com o idioma. As pessoas dão os seus palpites, acham que podem falar o que quiserem, mas não é assim. Não é dessa maneira que as coisas ocorrem. Elas têm determinadas regras, e essas regras existem exatamente para que o poder de comunicação da língua seja mais preciso. Então, muitas vezes perguntam assim, mas em determinada região do Brasil nós falamos assim. Ótimo, que seja mais uma forma de comunicação que nós consigamos espalhar para que ela venha a ser entendida. O problema é que, às vezes, aquela gíria, aquele falar típico de uma região só é entendido ali, naquela região. Não estou dizendo que ela não sirva como meio de comunicação, mas ela provavelmente não servirá na hora de eu escrever um trabalho acadêmico. Ela não será suficiente, por exemplo, para que eu coloque um editorial de um jornal em que eu preciso fazer com que aquela mensagem atinja um público muito maior, não só daquela região, mas de outras regiões. Hoje, então, com a internet, com a facilidade de comunicação, nós vimos isso, inclusive, nas mensagens que chegaram mensagens de Portugal, da África, ou seja, eu tenho que atingir também esse leitor, né, ou esse ouvinte. Então, eu, às vezes, sigo uma regra, mesmo dizendo para mim mesmo, dessa maneira assim ficaria mais agradável para o meu leitor, só que aquele meu ouvinte, ou aquele meu leitor lá de Cabo Verde, lá de São Tomé e Príncipe, né? Ele não vai entender aquele regionalismo, ele não vai entender a maneira que eu teria utilizado. Então, é melhor, nessa hora, eu usar realmente uma linguagem que atinja um público muito maior. Aliás, eu digo que essa universalidade não deve ser somente espacial, não. Ela deve ser também temporal. Muitas vezes nós usamos uma gíriazinha que, naquele momento, está na crista da onda, todo mundo conhece. Essa, por exemplo, que eu falei, crista da onda, bem ligada ao surf, né? Será que alguém mais velho, em outro país, entenderia um lugar onde não tem nem praia, não tem surf, a expressão crista da onda? Então, nós temos que tomar esse cuidado na hora de usar a linguagem, dependendo do nosso objetivo. Se nós queremos ampliar o público leitor ou o público ouvinte, nós temos que tomar cuidado em obedecer às normas gramaticais, obedecer ao vocabulário básico. É por isso que ele é importante. E, diferentemente do que algumas pessoas pensam, né, quando a gente tenta orientar alguma coisa ou outra, a gente fala assim, olha, não é assim que fala, tá? Você não entendeu? Então sacrifica. Né? Não, eu até posso ter entendido, mas outra pessoa pode não entender. Né? Então, se você quer se fazer entendido, a primeira regra da comunicação é mandar uma mensagem que seja codificável pelo seu receptor. Né? Não adianta querer ficar falando uma coisa que ele não vai conseguir entender. Só uma curiosidade ligada, para nós vermos que o problema não é com esse falante que teve menos oportunidade
oportunidades, na própria universidade, durante muitos anos, eu orientei monografias, teses, dissertações, e eu dizia para os alunos: cuidado com os conselhos que vocês ouvem dos seus orientadores, porque o orientador, às vezes, ele não tem essa noção. Por exemplo, um orientador num curso de engenharia, ele é o orientador para o trabalho prático, mas a linguagem dele talvez não seja ideal. Às vezes tudo bem, mas às vezes não é. Então, às vezes você ouvia um orientador dizendo assim: não use a primeira pessoa, não fica bem num trabalho acadêmico. Se aquilo não prejudicar a compreensão, isso não é um problema grave. Agora, cometer erros de construção de frase que podem levar a uma compreensão diferente, às vezes até oposta àquela desejada, aí sim, aí isso se torna algo muito mais grave do que simplesmente um aspecto teórico, como é o uso da terceira pessoa, da primeira pessoa. Porque pode provocar o entendimento equivocado, né? Ou até, às vezes, o contrário. Quando você diz assim... Imagina, por exemplo, Jansen, se você tiver um trabalho, né, sobre construção de um viaduto, ou como deve ser calculada a massa da pilastra, né? E aí você troca essa forma. Olha só, pode até fazer o viaduto cair. Verdade. Ou em construções mais corriqueiras do nosso cotidiano, em que a pessoa fala assim: por favor, eu falei isso, mas você releva. Bom, se eu for relevar, eu vou levar isso muito a sério, né? Veja outra coisa. Relevar como irrelevar, né? Veja outra coisa, Jansen. Você, ao citar esse detalhezinho, né, você mostra como acontece na conversa e como é diferente do texto escrito. Na conversa, você sempre tem a forma de corrigir a compreensão do seu interlocutor. Você fala uma coisa e, de repente, no olhar dele, na expressão, você percebe que ele não entendeu direito. E aí você pode retomar: não, eu quis dizer exatamente isso. No texto escrito não tem nada disso. No texto escrito você não vai retomar, não. Você vai ter que ter certeza de que aquela forma que você utilizou foi entendida exatamente como você queria dizer. É verdade. Professor Osani Roberti, 11 horas e 17 minutos, eu quero fazer uma última pergunta. Está frio aí em Dallas? Porque aqui o sol está torrando o cérebro da gente. Olha, eu sempre ouvi dizer, quando eu morava no Brasil, que o Texas, nos Estados Unidos, era um lugar muito quente. Aliás, eu sempre fui fã de filmes de cowboy, de westerns, e eu sempre via, às vezes aparecia assim uma nevezinha, mas quase sempre era a região meio desértica, um calor muito grande. Aí, quando eu cheguei aqui, eu não vou dizer que eu não vi o frio. Ele é muito raro durante o ano. A neve, então, este ano, ontem, foi simplesmente o segundo dia que nós tivemos de neve. Uma neve ainda bem rala. Há 2 semanas, não. Foi uma neve forte. Mas, neste inverno, foram só os 2 dias de neve. Mas a temperatura chega baixa. Hoje, por exemplo, nós estamos com -7 e com sensação térmica de -12. Quer dizer, é um frio muito grande, mas ele piora quando vem vento. Por isso que a sensação térmica é diferente da temperatura real, né? Então, -7 e -12. Então, a sensação térmica ela fica agravada, vamos dizer assim, por causa do vento. É frio. Nessa época do ano, eu posso dizer que aqui é frio. Eu tenho uma filha que mora no Canadá, e nós estamos até brincando com ela, né, que o Canadá, o Texas virou o Canadá. O Canadá é aqui, porque ela mora próximo a Toronto. E lá está frio também. Mas nessa época do ano, o pessoal já está acostumado. Tem neve quase todo dia. Então, as cidades elas já se programam para a neve. Então, cedo já tem caminhões circulando pelas ruas, tirando a neve
né, jogando para os cantos para que as pessoas possam utilizar seus automóveis normalmente. As crianças vão para a escola, eu tenho uma neta que mora lá, né? Essa neta adora quando tem neve, ela vai para a escola, porque ela já bota uma roupa própria para a neve, e há uma hora aquele recreiozinho que eles saem para brincar na neve. Que maravilha. Aqui, isso não é comum. Aqui, quando acontece, por exemplo, aconteceu ontem, havia perspectiva de um pouco de neve, os colégios simplesmente suspenderam as aulas. O trabalho passa a ser muito mais da forma remota. Então, não há uma prevenção. Então, é curioso como as cidades se adaptam à sua realidade. Se um dia houvesse neve aí no Rio de Janeiro, a cidade estaria totalmente despreparada para essa hipótese. Aí só tem calorão mesmo. Até porque com 18 graus o carioca já está de casaco. Né? É verdade, é verdade, é verdade. 18 graus positivo já está de casaco. Professor Ozemir, muito obrigado por mais essa participação. A turma aqui mandou bastante coisa, mas eu não quis interromper para a gente poder dar sequência nas respostas da semana passada. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Reúno todas as manifestações dessa semana e mando para você. Semana que vem você bate papo com a turma, tá bom? Ok. Será um prazer responder a elas, tá? Um abraço, Jansen. Um abraço, ouvintes. Até a próxima quinta-feira. Se Deus quiser. Tchau. Tchau.